Bom dia, pessoal. Bom, agora vai ser nesse esquema, né? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo através dessas videoaulas, tá? Finalizando a videoaula que eu tenho que dar para vocês no em cada dia de aula, a gente vai entrar em videochamada para fazer os exercícios, tudo bem? A aula que eu tenho que dar para vocês então hoje, ela é referente às aulas 21 e 22 da apostila, tá? Referente aos anfíbios e aos répteis. Eu podia muito bem chegar para vocês e já dar as características de anfíbios e as características de répteis, tá? Mas não é esse o objetivo que eu tenho com vocês, tá? Meu objetivo vai ser fazer com que vocês compreendam como que esses animais começaram a surgir do ambiente terrestre, tá? E outra questão, agora a gente saiu dos peixes e a gente vai entrar no grupo dos tetrápodes, tá? Os animais que vão ter 4 pernas. E esse grupo dos tetrápodes, ele vai compreender os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tudo bem? Então, sempre novos nomes para vocês irem gravando e tomando conhecimento. Belezinha? Bora começar? O que eu quero que vocês imaginem, pessoal? Quero que vocês imaginem o nosso planeta há cerca de 600 milhões de anos. Como que ele vai ser? Vai ser bem diferente de como a gente vê hoje em dia, tá? Há 600 milhões de anos, os únicos seres que colonizavam o ambiente terrestre eram os moluscos, os artrópodes e algumas plantas, tá? Os tetrápodes, eles vão surgir 200 milhões de anos depois, tá? Há cerca de 400 milhões de anos. E quem serão os antepassados desses seres que vão surgir, tá? Tudo indica que os antepassados são os peixes, tá? Que possuem pulmão, tá? A gente vai ver, que a gente já viu, na verdade, que em alguns grupos de peixes, a gente tem o divertículo esofágico, que ele pode ter uma função de flutuação, que vai dar origem à bexiga natatória, tá? Ou uma função de respiração, uma função pulmonar, tá? Então, os peixes que apresentavam esse pulmão e também apresentavam narinas internas e nadadeiras carnosas, ou seja, nadadeiras extremamente fortes, musculares, tá? Semelhantes a um braço, vamos imaginar assim, mais ou menos, já vou mostrar uma figura para vocês. E essas nadadeiras sendo funcionais na água e na terra, esses seres provavelmente são os antepassados do grupo ao qual nós pertencemos, tá? Mas o que é sempre importante notar, pessoal? Essas características aqui dos nossos antepassados aquáticos, desses peixes que são os nossos antepassados, elas não foram características que elas se apresentaram para dar origem aos tetrápodes. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Essas são características que eram e são para alguns grupos ainda vantajosas aos animais que viviam na água, tá? Eles vivendo na água, essas características ainda assim eram vantajosas para eles. Tudo bem? É lógico que elas também permitiam uma exploração de ambientes um pouco fora da água, tá? Muito próximos, mas uma exploração de tirar a cabeça para fora, tudo mais, tá? Mas elas eram vantajosas para esses animais vivendo no ambiente deles, tudo bem? Então, quando a gente pensa, né, quem deu origem ao grupo dos tetrápodes? Quando a gente olha para os peixes ósseos, a gente vai ter dois grupos principais, tá? Os actinopterídeos, que possuem as nadadeiras raiadas sem musculaturas, tá? E os sarcopterídeos, que têm as nadadeiras lobadas, tá? Ou seja, que quando eu falo nadadeira lobada, o que eu quero dizer? Que elas possuem bastante concentração de ossos, tá? Tem músculos e articulação. Então elas são bem mais carnosas mesmo. A gente pode até usar esse termo, tá? Sarco vem de carne. Então elas são mais robustas. E isso permite que, além de nadar com essas nadadeiras,
esse peixe consiga se arrastar, tá? E esse arraste pode ser tanto nas regiões mais bentônicas, né? Ou seja, lá no subsolo marinho, quanto subindo pela areia da praia, vamos imaginar assim, tá? Então a gente vê esses seres tendo essa capacidade. A gente sabe então que a gente tem um parentesco com os peixes que possuem essas características, tá? E esses peixes, algumas espécies ainda existem, tá? Por exemplo, essa espécie, né, esse peixe que a gente conhece como selacanto, muito, não muito comum, mas presente no leste africano, tá? Esse peixe ele é bem grande, tá? Passa de 1 metro de comprimento, muitas vezes, e ele possui aqui na sua estrutura óssea, vocês estão vendo, o osso na nadadeira, né? Nas nadadeiras, tanto da frente quanto de trás, essa estrutura óssea que confere uma maior mobilidade e força para essas nadadeiras. Tudo bem? Então, esse ser, por exemplo, aqui, esse selacanto, ele é considerado uma espécie que a gente chama de fóssil vivo, porque é uma espécie que está aí há mais de 100 milhões de anos, com poucas alterações morfológicas. E a gente encontra indivíduos vivos ainda, tá? Ultimamente eles têm proteção por várias leis internacionais para continuar protegendo essa espécie, para que a gente não perca essa espécie. Então a gente tem grupos que são nossos parentes, tá? Distantes, mas com os quais a gente pode estudar e entender esses elos que a gente tem ao longo da evolução. Agora eu quero que vocês imaginem mesmo, tá? O ambiente terrestre, há cerca de 400 milhões de anos, tá? A formação dos continentes era diferente da atual, tá? A gente tinha a formação do continente na, naquele esquema de Gondwana ainda, tá? Antes da Pangeia, até antes da União. A gente tinha algumas massas de terra separadas, tá? A gente tinha também charcos, né, ou regiões de pântano com baixo teor de oxigênio ou que já estavam secando. E essas regiões, né, o planeta Terra como um todo, estava num período de grande aquecimento. Então, né, vamos colocar aqui no período do Siluriano, a gente tem um período na Terra onde a gente tem pouca colonização do ambiente terrestre, tá? Feita lá pelos moluscos, pelos artrópodes e também por algumas plantas. E vemos que alguns animais têm um comportamento de se deslocar para o ambiente terrestre, sair lá do ambiente marinho, onde ele vive, tá? E fugir de vez em quando, por pouco tempo, para o ambiente terrestre, para permitir a fuga de predadores, tá? E é nesse cenário, né, um pouquinho depois desse cenário, quando as plantas começam a colonizar ainda mais o ambiente terrestre, a gente tem o surgimento de mais espécies de artrópodes e tudo mais, que alguns grupos, tá? Que os primeiros tetrápodes vão surgir e começar a explorar esse ambiente de maneira mais é, enfática, né? De maneira mais presente no ambiente terrestre mesmo. E como vão ser esses tetrápodes basais, né? Os primeiros tetrápodes que vão aparecer? Eles vão ter algumas características de peixes, tá? E algumas características já dos tetrápodes que a gente vai ver no ambiente terrestre mesmo, tá? Então, as características de peixes ou características pisciformes que eles vão apresentar é a presença de escamas e a presença de uma nadadeira caudal que é sustentada por raios, tá? E como características tetrápodes, a gente vai ver a presença de costelas, a presença das cinturas, tanto a escapular, que vai
formar o ombro, né, a região do ombro, quanto da cintura pélvica e o aparecimento das patas, né, daqueles membros mais desenvolvidos que permitem a caminhada no ambiente terrestre. E a gente vai ver o surgimento de várias vantagens adaptativas que vão permitir a redução da perda de água por esses seres. Por quê? A gente está no ambiente terrestre. É um ambiente que você não vai estar embaixo d'água, você vai estar acima da superfície da água. Então você vai estar exposto ao vento, à radiação solar, tudo que vai fazer com que o pouco de água que esses seres tenham no corpo se perca, evapore, tá? Então, algumas estruturas surgiram, né, através do processo de seleção natural e acabaram permitindo a redução da perda de água, tá? É lógico que eu vou falar das vantagens adaptativas aqui, e essas vantagens elas não vão se aplicar todas a todos os tetrápodes, tá? Alguns tetrápodes não terão algumas delas. Por exemplo, vai surgir a proteção superficial da pele à radiação solar, vai surgir estruturas que permitam uma sustentação do corpo. Lembra, a gente não tem mais a água fazendo a sustentação do corpo, tá? Segurando o corpo, fazendo uma pressão e sustentando o corpo, tá? Então, esses animais tetrápodes, eles vão apresentar músculos e esqueletos mais fortes para manter as suas estruturas eretas, permitir locomoção, tudo mais. Vai ter o surgimento das cinturas, que vai permitir o apoio e ligação dos membros à coluna vertebral. Então, a cintura escapular, que vai formar os ombros, a cintura pélvica, que vai formar os quadris, tá? Ligando aos membros posteriores. Também vamos ter um umedecimento dos órgãos sensoriais, tá? Os órgãos que vão responder e permitir a interação com o ambiente, tá? Esses órgãos têm que ser protegidos do dessecamento. Então, eles serão guardados em estruturas mais internas, digamos assim, ou protegidos através, por exemplo, de pálpebra, tá? Para impedir a dessecação. Também vai ter a pele permeável, né? Então a gente vai ter a presença de uma proteína insolúvel cobrindo, revestindo a derme, tá? A pele, que essa proteína vai ser a queratina. E também a gente vai ver a diminuição do número de glândulas, porque glândula, a gente vê os peixes, eles apresentam bastante glândulas que vão secretar substâncias que permitem o deslizamento pela água, diminuem o atrito, tá? Só que qual que é o problema? Essas glândulas, elas produzem essas substâncias e essas substâncias são produzidas em bebidas em água, tá? Então, isso acaba perdendo muita água. Então, a gente vai ver a presença, a redução do número de glândulas, tá? Lógico que não para todos os seres, a gente já vai ver. A gente vai ver a redução da excreção urinária. A excreção urinária perdeu os metabólitos nitrogenados, né, na água. Tudo bem, você tem água à disposição, então você pode perder água bastante, não tem problema. Agora que você não está mais na água, que nem sempre você vai ter água à disposição tão perto da região que você está, você tem que evitar de perder água de todas as maneiras. Então você vai ter que reduzir a excreção de metabólitos nitrogenados, reduzir a excreção urinária, tá? Também vai ter que proteger as estratégias reprodutivas. Os peixes, tá? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles vão ter fecundação externa do corpo. Tudo bem? Não vão ter aquele processo de cópula interna que a gente vê nos animais terrestres, tá? Então, vão surgir novas estratégias, como a fecundação interna, né, esse processo de cópula, a supressão dos estágios larvais e o surgimento do ovo com cascadura,
que no próximo vídeo eu vou falar com mais detalhes ainda para vocês. Tá? E também, de novo, né, sempre evitando, permitindo a redução da perda de água, a presença de órgãos respiratórios úmidos, tá? Para o oxigênio chegar nos tecidos com mais facilidade. Então, a pele vai ser úmida ou os pulmões internos sempre serão revestidos de maneira a ficarem sempre úmidos, tá? Evitando que eles sequem, que esses órgãos sequem. Então, quando a gente vê, pessoal, a irradiação dos grupos de tetrápodas, tá? A gente vê que eles são aparentados, então, com selacantos e com grupos de peixes pulmonados também, tá? Com outros animais que já foram extintos. E acontece aqui, então, a origem e radiação do grupo dos tetrápodas, tá? E esse grupo dos tetrápodas a gente vai dividir em dois grandes grupos, tá? Os grupos dos não aminiotas, ou seja, os que possuem ovos, né, que os embriões estão em ovos, que não possuem amnion, que é uma estrutura, é um anexo embrionário que a gente vai falar no próximo vídeo, e o grupo dos aminiotas, tá, que vão produzir os ovos com o amnion, tá? Nos grupos dos não aminiotas, nós vamos dar destaque, tá, ao grupo que está presente ainda, que é o Lisanthidia, tá, ou o grupo dos anfíbios, tudo bem? A classe dos anfíbios. E nos aminiotas, no próximo vídeo, a gente vai conversar mais sobre os grupos dos répteis, o que a gente vai chamar popularmente de réptil, tá? Das aves e dos mamíferos. Tudo bem? Então vamos falar dos anfíbios, tá? Ou lissanfíbios, tá? Quem são esses, pessoal? É o que a gente sempre conhece como sapo, rã, perereca, tá? E também as salamandras e as cobras cegas, também chamadas de cecílias, tá? Quais as características desse grupo, pessoal? Primeiro, a gente tem cerca de 6.000 espécies conhecidas, mas muitas que podem ser conhecidas ainda, tá? O parentesco desse grupo é um enigma, porque a gente não tem registros fósseis o suficientes para estabelecer como é totalmente parentesco desse grupo. Eles vão apresentar uma circulação sanguínea fechada, então o sangue vai correr por dentro de vasos, dupla, tá? O sangue vai passar 2 vezes pelo coração, e incompleta, porque a gente vai ter a mistura do sangue venoso, ou seja, o sangue pobre em oxigênio, com o sangue arterial, aquele sangue rico em oxigênio. Então eles vão se misturar. O coração, ele vai apresentar 2 átrios e um ventrículo, tá? E é justamente nesse ventrículo que vai acontecer a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? É lógico que eu vou detalhar isso mais para frente com vocês nas aulas de fisiologia do sistema cardiorrespiratório, tá? Também esses grupos vão apresentar um tegumento úmido e permeável, tá? Então, algumas substâncias vão passar, por exemplo, gases, tá? A gente vai ter uma troca de gases, uma troca gasosa nesse tegumento, ou seja, nessa cobertura, nessa pele, tudo bem? Esses seres vão apresentar pouca queratina nessa pele, tá? Bem pouca queratina, e muitas glândulas mucosas. Então vocês estão vendo como esses animais sofrem o risco de perder água, tá? Se eles sofrem o risco de perder água, a gente vai ver que na grande maioria das espécies, esses animais estarão presentes em ambientes úmidos, tá?
E a pele vai ser o principal órgão das trocas gasosas, tá? Vão apresentar pulmão, mas a pele vai atuar como principal órgão de trocas gasosas. A regulação da temperatura corporal. Esses seres não conseguem fazer a regulação da sua própria temperatura, tá? Essa temperatura ela vai variar de acordo com a temperatura ambiental. Então, eles vão ter comportamentos que permitem que eles consigam se refrescar ou se esquentar, dependendo da necessidade do seu metabolismo, tá? E justamente por eles apresentarem essa baixa taxa metabólica, eles justamente por eles serem ectotérmicos, eles vão apresentar essa baixa taxa metabólica. Tudo bem? A excreção das excretas nitrogenadas, né? A gente vai ter surgimento, aparecimento de bexiga urinária, já nesses grupos, tá? Mas a maioria desses seres vai ter uma urina diluída. Por quê? Porque como eles estarão relacionados a ambientes aquáticos, eles podem perder água, tá? Eles têm essa vantagem. Como eles estão sempre presentes, associados a corpos d'água, eles têm água, muita água à disposição, eles podem perder mais água, tá? Então, sempre, na grande maioria das vezes, tá? 99% das vezes presentes em habitats úmidos, tá? Os adultos vão ter comportamento alimentar carnívoro e eles são cosmopolitas. A gente vê eles em todo o mundo, tá? Representantes desse grupo em todo o mundo, menos nas calotas polares, tá? Que são regiões extremamente frias. Como eles não conseguem regular a temperatura corporal, ficaria muito difícil a sobrevivência nessas regiões, tá? E eu tô falando só das calotas polares. Ah, quer dizer que a gente vê esses seres no deserto? A gente pode encontrar algumas espécies, tá? E a gente vai ver uma tendência à terrestrialidade, tá? Eles não são animais totalmente terrestres, porque na grande maioria das vezes nesse grupo vai depender de água para reprodução. Tudo bem? Então aqui, pessoal, é um exemplo de um anfíbio, tá? Um sapo, que ele está adaptado às condições do deserto do Colorado. A gente tem umas espécies, também uma espécie mais conhecida, na caatinga, que é adaptada à nossa região de clima mais seco, tá? Poxa, mas como que ele consegue sobreviver sem água? É lógico que essa região, ela não fica sem água a vida inteira, né? Tem alguns períodos de chuva, tá? Bem poucos, concentrados num determinado momento do ano, tá? Mas que permite sim o contato desses seres com a água, permitindo assim a sua reprodução. Mas na maioria do ano, né, na maior parte do ano, essa região ela é seca. E como que esses indivíduos sobrevivem? Primeiro, eles não podem correr o risco de ficar expostos ao raio solar no deserto, já que essa incidência solar vai favorecer a perda de água. Então, esses seres eles vão ter comportamento de ficarem enterrados, tá? Embaixo da areia. Eles ficam enterrados por bastante parte do tempo. Algumas espécies, enfim, eles vão ter o comportamento também de sair para se alimentar durante o período noturno, que é o período mais frio, tá? Onde eles vão ter menor perda de água, tá? E também eles podem ficar uma grande quantidade de dias enterrado na areia, já que eles vão reduzir a sua taxa metabólica, tá? Então eles podem ficar enterrados sem precisar se alimentar ou beber água por alguns dias. Tá? Então a gente tem essa adaptação. O que é muito interessante nesse grupo que a gente precisa sempre gravar, pessoal? A presença de metamorfose. O que é isso? Da transformação completa do indivíduo
embrionário do indivíduo larval até o indivíduo adulto, tá? Nos sapos, essa transformação ela vai demorar cerca de 3 meses, mais ou menos, tá? Quase 90 dias. O que a gente vai ver de transformação, pessoal? O ovo, tá? Esses indivíduos eles vão botar um ovo, tá? Que não vai ser cascadura, esses ovos vão ser postos na água, tudo bem? E desse ovo vão eclodir, desculpa, os girinos, tá? Que são essas larvas de anfíbio. Essas larvas elas vão possuir uma cauda bem grande, tá? E conforme elas vão se desenvolvendo, tá? Elas vão se alimentando de algas que estão lá presentes no corpo d'água. E conforme elas forem crescendo, elas vão dando origem aos membros, os membros vão sendo produzidos e a cauda vai desaparecendo, tá? Através de apoptose. Então, as células que compõem essa cauda vão morrendo, tá? E a cauda vai desaparecendo até desaparecer por completo, tá? Enquanto isso, vão surgindo os membros, tá? O que é interessante da gente ver? Essas larvas, elas possuem linha lateral, então elas são larvas aquáticas, tá? Elas dependem do ambiente aquático. Se não tiver corpo d'água, elas não sobrevivem. E elas respondem, conseguem entender as vibrações do ambiente aquático através de linha lateral, tá? Os adultos, eles perdem essa linha lateral, eles não possuem mais quando chega na fase adulta. Outra coisa que é interessante, essas larvas elas vão respirar pela pele e por brânquias, tá? Podem apresentar também uma respiração bucofaríngea, de respirar pela boca, tá? Conforme vão crescendo e vão começando a explorar o ambiente terrestre, tá? Essas brânquias vão se transformando, vão dando lugar, na verdade, aos pulmões nos adultos. Mas a respiração pela pele continua e vai ser o principal órgão respiratório. Tá? Então a pele ela vai ter uma característica de ser bastante irrigada pelo sangue, tá? Justamente permitindo essas trocas gasosas. Então, pessoal, isso é o que vocês mais precisam gravar, tá? Anfíbio vai sofrer metamorfose. Tá? Então a gente vai ter um indivíduo adulto aqui, já sexualmente madura, uma rã. Ela vai entrar em comportamento sexual com o macho. Esse comportamento sexual, ele se baseia num abraço que a gente chama de amplexo, tá? Um contato sexual pelo toque, mas sem o macho ter um pênis para inserir os espermatozoides na fêmea, tá? Ele só abraça e esse comportamento já induz a fêmea a liberar os seus óvulos, enquanto o macho libera os seus espermatozoides, tá? Esses gametas, então, eles vão entrar em contato, vão fecundar, vão formar os ovos, tá? Esses ovos, eles vão eles são formados por camadas gelatinosas, tá? De proteção. Eles vão dar origem, então, ao embrião. Esse embrião, ele vai ser composto por vitelo, vai estar associado a um vitelo, que vai ser sua reserva nutritiva por um tempo. Vai começar a se desenvolver, vai aparecer olho, boca, ele vai desenvolver um comportamento alimentar, vai explorar algas, por exemplo, no corpo d'água, e vai começar a desenvolver, depois de alguns dias, né, os membros e começar a perder a cauda, tá? Conforme esse indivíduo for crescendo, ele vai começar a explorar cada vez mais o ambiente fora da água, o ambiente terrestre, tá? Mas sempre perto dos corpos d'água. Tudo bem? Então, o que é importante? Fecundação externa. Ela não acontece dentro do corpo da fêmea, tá? Ela acontece externa, acontece no ambiente. E os ovos são aquáticos na maioria das vezes, tá? A gente vai ver que, a gente vai ver não, mas a gente vê a presença de alguns comportamentos que os machos guardam os ovos na superfície do corpo ou dentro da boca, tudo mais.
tá? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês como que é o amorzinho gostoso que eles fazem, tá? É um abraço, tá? Que a gente vai chamar de amplexo. Ele pode acontecer de várias maneiras, tudo bem? Vai depender do comportamento de cada espécie, tá? Mas precisa ter esse contato entre fêmea e macho, tá? Então a gente vê esse comportamento reprodutivo. Nos sapos, né, que esse comportamento vai ser característico, o amplexo ele vai ser característico dos sapos, a gente vai ver todo um comportamento sexual bem complexo, tá? De vocalização dos machos cantarem para atrair as fêmeas, tá? Então é bem interessante. Agora vamos falar dos grupos que compõem essa classe dos anfíbios, tá? Vão ser três ordens principais. A ordem Urodela ou Caudata, que é a ordem das salamandras. O nome já diz, tá? São os anfíbios que possuem cauda. Tudo bem? Uro vem de cauda também. Tudo bem? Esses seres, a gente vai ver espécies que são terrestres e espécies que são aquáticas, tá? E o que é interessante da gente ver? Nesses grupos de salamandra, pessoal, a gente vai ver um processo que a gente chama de pedomorfose, tá? Uma característica que a gente chama de pedomorfose, que ela pode ser obrigatória ou facultativa. Algumas espécies vão apresentar com certeza e outras espécies talvez apresentem ou não, tá? O que é pedomorfose? É a presença de caracteres juvenis, larvais ou embrionários em adultos. Então, sabe aqueles seres que a gente olha, tá? E fala assim, ai que fofinho, olha esse olho grande, essa boquinha, parece um bebê, parece um filhotinho. Todos esses seres que a gente olha e fala, ai que fofo, tá? Ele apresenta caracteres juvenis, tá? É o que a gente fala de neotenia, tá? Então, a presença de caracteres juvenis associados ao que a gente chama de progênese. O que significa isso? O desenvolvimento de gônadas no estágio larval. Então, o indivíduo no estágio larval, ele já apresenta o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, ele já é apto à reprodução, tá? Essa união entre neotenia e progênese caracteriza a pedomorfose que a gente vê nas salamandras. Tudo bem? Então, essa carinha fofa de bebê, mas que já pode fazer um amorzinho gostoso de boas, tá? Já tem as gônadas desenvolvidas para isso, tá? O que a gente vai ver nesses seres, tá? As brânquias, tá? A gente vê as brânquias externas nesses seres, a presença de dentes, não vemos a presença de pálpebra para proteção dos olhos, vemos presença de linha lateral, tá? Para responder ao ambiente aquático, permitindo a resposta ao ambiente aquático, e uma cauda achatada que permite a locomoção no ambiente aquático também. Outra ordem que a gente tem, e quando a gente fala de anfíbio, toda aquela explicação que eu dei da metamorfose, ela é referente a essa ordem principalmente, tá? Que é a ordem Anura ou salientia, tá? Principalmente Anura, os anuros. A, prefixo de negação, Nura de cauda. Então, são os grupos que não têm cauda, tá? São os animais que não têm cauda. Quem são eles? Sapo, rã e perereca. Tudo bem? Esses três. Variando o tamanho, variando o habitat, é o grupo que no qual a gente vai mais espécies. E por fim, tem a ordem Gymnophiona, tá? A ordem também conhecida como ordem Apoda. A, prefixo de negação, poda significa pé. Então é a ordem que não tem membros, que não tem pernas, tá? Que vai ser composta pelas cobras cegas, as cecílias, tá? Cobra cega, então, pessoal, é anfíbio e não réptil. Tudo bem? Esses animais eles têm o hábito fossorial,
tá? E eles têm estruturas que vão fazer fecundação interna, tá? Então a gente vê uma grande variedade de grupos dentro da classe dos anfíbios. Tudo bem, pessoal? Tranquila essa aula, né? O que vocês precisam sempre saber? Vão sofrer metamorfose, tá? Importante gravar isso. Vão respirar pela pele, tá? A maior parte da respiração vai acontecer pela pele. Beleza, pessoal?